O soldado israelense demonstrou a eficiência de seu treinamento ao combater seus inimigos em ambiente confinado. Seus disparos rumaram para dentro do recinto onde o Hamas aguardava com suas AKs. Minhas granadas arremessadas pararam o israelense em sua tentativa de adentrar o local e finalizar o combate. Os outros soldados não tiveram a mesma agilidade ao usarem seu treinamento, ficando expostos enquanto os atiradores do Hamas preparavam seus rifles pesados para disparos certeiros contra os homens. Outros continuaram com o eterno movimento entre as ruínas para destruir os blindados inimigos. Havia sempre quem falhasse, como os soldados do movimento militar palestino se expondo antes de disparar, ou aqueles que tentaram se esconder e falharam miseravelmente frente ao olfato e presas dos cães enviados por Israel. Janeiro de 2024, Gaza. As tropas israelenses continuaram seus avanços desde o início da guerra contra o Hamas em outubro de 2023. O que começou com um ataque terrorista no ano anterior, agora se desenrolava como uma sucessão de violência e uma onda de tragédias. Não custa repetir o quanto esses eventos fizeram o ódio se alastrar ainda mais por uma região em que a convivência entre os povos já era difícil. Em Gaza, a situação era trágica. No West Bank, outra região dominada pelos palestinos, a tensão aumentou. Naquele mês, a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, UNRWA, anunciou a abertura de uma investigação sobre vários funcionários suspeitos de envolvimento nos ataques de 7 de outubro em Israel pelo Hamas. As autoridades israelenses forneceram informações sobre o envolvimento alegado de vários funcionários da UNRWA nos ataques. Para proteger a capacidade da agência de fornecer assistência humanitária, decidiu-se rescindir imediatamente os contratos desses funcionários e iniciar uma investigação para estabelecer a verdade. Em 29 de dezembro de 2023, a África do Sul apresentou ao Tribunal Internacional de Justiça um caso de genocídio contra Israel. A acusação se referia à conduta de Israel na faixa de Gaza, no contexto da guerra entre Israel e Hamas. Segundo a África do Sul, Israel estava cometendo e já cometeu genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza, violando a Convenção do Genocídio. Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024, foram realizadas audiências públicas em Haia. O Tribunal Internacional de Justiça emitiu uma ordem exigindo que Israel tomasse todas as medidas para prevenir atos contrários à Convenção do Genocídio de 1948, mas não ordenou a suspensão de sua campanha militar. Ao fim de janeiro, uma delegação de promotores de países cujos cidadãos foram assassinados ou sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro se reuniu em Israel, possivelmente preparando um caso criminal contra o grupo terrorista palestino. A delegação visitou quibutzes atacados pelo Hamas, encontrou-se com familiares de reféns e reuniu-se com altos funcionários israelenses. As tropas israelenses anunciaram a retirada do norte de Gaza no início do ano de 2024. Alguns pensaram que poderia ser uma desistência ou derrota das Forças de Defesa de Israel, a IDF. Na verdade, o movimento das tropas começou a seguir para o sul, deixando claro que tinham ainda outros objetivos na guerra. Percebendo essa rota, o Egito avisou que as relações diplomáticas com Israel estariam sob séria ameaça caso este tentasse assumir o controle do trecho estreito de terra de 14 quilômetros na fronteira entre Gaza e Egito, que estava sob o controle
controle deste último. Em algum momento, Israel chegaria a Rafah e sua presença lá poderia espalhar novas faíscas e explosões de violência. Tratando de violência, em 2 de janeiro de 2024, Israel conseguiu a posição de um de seus inimigos. Salah al-Aruri era um importante líder do Hamas e um dos fundadores das brigadas Is ad-Din al-Qassam. Ele vivia no West Bank, onde sua casa foi identificada pelos israelenses e destruída. As informações diziam que ele era comandante militar do Hamas na Cisjordânia. Também era vice-presidente político do Hamas, tendo se mudado para o Líbano, de onde continuou suas atividades. Em entrevista, ele disse: "Atinja-os em todos os lugares. Eles devem perder segurança em qualquer lugar." Quando a IDF identificou sua movimentação, deu as ordens para que o míssil voasse contra a residência do líder do Hamas. O projétil entrou na casa e explodiu a residência, encerrando de vez a carreira de Salah al-Aruri. Juntamente com ele, morreram outros 6 homens, incluindo 2 comandantes da brigada al-Qassam e 4 soldados. A morte de Salah al-Aruri gerou repercussão nos países vizinhos. Seu funeral foi cercado de protestos, com as pessoas o homenageando e desejando vingança contra os israelenses. Grupos sustentados pelo Irã, como os libaneses do Hezbollah, reagiram lançando mais de 60 foguetes contra o norte israelense, alguns atingindo assentamentos judeus e outros acertando a base militar de Meron. A tensão na fronteira escalou mais, com a fumaça subindo entre prédios ou nas montanhas. As imagens da destruição mostraram que era uma questão de tempo até que a situação piorasse. O Hamas havia esperado que o Hezbollah atacasse brutalmente a fronteira norte do 7 de outubro. No entanto, desde então, eram seus foguetes e mísseis a maior ameaça. O enfrentamento direto foi feito pelos soldados palestinos em Gaza, gritando o nome de Salah al-Aruri em voz vingativa ao soltarem seus RPGs contra os equipamentos e soldados adversários. Os gritos de Allahu Akbar eram o prenúncio dos disparos. Os tiros das AKs acompanharam os RPGs quando os militares israelenses apareceram junto dos tanques. As concentrações dos soldados dentro de apartamentos ficaram na mira dos RPGs e assim, sofrendo com as explosões. As tropas do Hamas eram hábeis nos deslocamentos. Sempre leves, escalaram com os RPGs e as câmeras, sabendo que era fácil avistar um dos tanques solitários nas ruas de Gaza. A mira era muito fácil do alto, contra um enorme alvo imóvel. Com sorte, o sistema de defesa Trophy falharia e seria mais um Merkava danificado ou destruído por uma arma simples. Os israelenses reagiram depressa quando os inimigos ousaram muito em seus ataques com os RPGs. Avançaram contra as ruínas dos edifícios, atirando dentro da escuridão. Uma granada voou contra o Hamas para expandir-se em uma onda de morte. Os soldados voltaram a atirar logo depois da explosão, averigando depois a morte ou o sumiço dos inimigos em seus túneis. Os soldados do Hamas tinham grande conhecimento e mobilidade dentro de Gaza. No entanto, os israelenses eram bem treinados, movimentando-se pelas cidades com os rifles disparando contra os inimigos. A ação constante colocou os soldados atentos em seu avanço até as posições dos adversários, gastando as munições dos rifles. Os avanços chegaram muitas vezes a áreas que ainda não haviam sido atingidas pela destruição completa. Os soldados passaram por ruas enfumaçadas pelo combate, atentos a cada esquina até se aproximarem dos corpos dos inimigos caídos. Suas armas foram recolhidas para não serem usadas por outros que se deslocassem ali. Precisaram encontrar todos os cantos em que o Hamas estava operando, não importando o quanto escuro ou perigoso fosse. Os túneis foram vistoriados pelos cães que correram entre eles
com suas câmeras, procurando pelos combatentes inimigos. Em sua campanha militar contra o Hamas em Gaza, Israel dependeu fortemente de cães para procurar explosivos e abrir caminho em túneis e edifícios potencialmente armadilhados. Esses cães eram essenciais para as unidades de comando de elite e recebiam elogios por sua eficácia. Apesar de suas valiosas contribuições, o uso de cães enfrentou críticas. Os críticos argumentavam que os animais eram usados para intimidar pessoas de forma inadequada, além de arriscar a própria vida deles. Um incidente destacou essa questão quando um cão, equipado com uma câmera de vídeo, foi enviado a um complexo de edifícios. O animal foi morto por militantes, mas a câmera capturou as vozes de 3 reféns israelenses que mais tarde escaparam para depois serem erroneamente mortos por soldados israelenses. As imagens demonstraram a proximidade do resgate dos reféns antes do trágico erro ocorrer. Os cães eram rápidos e ágeis, movendo-se pelas ruínas, farejando os homens do Hamas escondidos. Aqueles soldados com seus RPGs poderiam até escapar do olhar humano, mas o faro dos cães de guerra era poderoso demais. Eles sentiam o suor na pele do inimigo, a transpiração do medo no momento em que as presas se fechavam no braço. Foi uma resistência inútil, enquanto o cão balançava a cabeça, fazendo os dentes rasgarem a carne e aprofundando a mordida ao trazer o homem para fora do esconderijo. Os soldados israelenses chegaram para salvá-lo do animal e fazer os primeiros socorros antes de levarem o prisioneiro. As forças de defesa de Israel reconheceram a perda de cães em suas operações, observando que esses animais especialmente treinados desempenhavam um papel crucial na descoberta de armadilhas e armas em Gaza. Cerca de 100 soldados passavam anualmente por um curso de treinamento de 16 meses para ingressar na unidade canina. A unidade canina israelense, o Quds, tomou a decisão estratégica de adotar o pastor belga Malinois como sua raça principal, em detrimento dos pastores alemães e Rottweilers anteriormente utilizados. Essa mudança foi impulsionada por 2 fatores principais. Primeiro, o Malinois oferece um tamanho ideal para situações de combate, sendo grande o suficiente para subjugar ameaças de maneira eficaz, mas leve o suficiente para ser carregado pelos adestradores quando necessário. Além disso, suas pelagens curtas e de cor neutra ajudam na regulação do calor, reduzindo o risco de insolação no clima quente de Israel. Antes do Malinois, a unidade Oquetes usava cães da raça Canaã. No entanto, devido à sua natureza independente e teimosa, esses cães foram considerados inadequados para o serviço militar e, consequentemente, aposentados da unidade. Antes do conflito atual, incidentes envolvendo cães militares já geravam controvérsia em Israel. Em setembro, o Haaretz relatou que soldados usaram um cão para intimidar membros femininos de uma família durante uma operação em uma casa palestina na Cisjordânia, destacando preocupações contínuas sobre o uso de cães pelas forças armadas. A IDF tinha seus recursos, mas o Hamas estava em toda parte em Gaza. Por mais que julgassem ter libertado o norte, os combatentes voltaram com suas câmeras balançando no meio das ruínas para filmarem os RPGs apontando para os blindados. Combater um inimigo que estava em todos os lugares e em lugar nenhum não era tarefa fácil. Até meados de janeiro, a contagem oficial de soldados da IDF mortos era de 190. As baixas tenderiam a aumentar com os RPGs disparando com tanta frequência pelas ruínas. Muitas vezes havia sinal do Hamas, fosse um disparo ou movimentação suspeita dentro de uma construção. Um ataque sorrateiro atraía os soldados para os prédios. A adrenalina saturava o sangue nessas horas, com as armas apontadas para os quartos.
então o homem já havia desaparecido. Os disparos dos rifles ocorriam em todas as sombras. Os soldados soltaram as munições contra qualquer suspeita da presença do Hamas, preferindo gastar os disparos a perderem a vida em alguma hesitação. Circularam o buraco para onde o adversário havia voltado. Sem sinal de que o Hamas atacaria novamente, enviaram as sondas para tentar encontrar o inimigo. Mas a lente do drone viu apenas a escuridão de mais um túnel. Às vezes encontraram evidências do que os soldados do Hamas deixaram para trás: estoques de armas ou instrumentos para prepararem suas minas. A escolha final era frequentemente preparar a detonação para acabar com mais uma base e qualquer arsenal encontrado lá. Se houvesse um túnel, sua entrada seria selada para sempre com os escombros. Os RPGs eram armas importantes para o Hamas, mas aquele era um grupo militarizado e com amplos recursos, recebendo apoio de várias partes do mundo. Quem chamava o Hamas meramente de terroristas não entendia que aquelas eram forças armadas com financiamento. Tinham entre eles atiradores treinados, trabalhando em duplas para quebrarem as paredes e colocarem seus rifles apontados para a passagem dos soldados. As lentes da mira eram ajustadas na figura do israelense. O gatilho apertado liberou a munição pesada que viajou após a fumaça se expandir no ninho do atirador. A sombra do soldado sumiu atrás dos montes de areia. Os olhos ávidos do atirador captaram 3 possíveis presas no meio da terra movimentada pelos blindados e escavadeiras. Deixou o rifle descansar no ombro. A respiração se regularizou enquanto a vontade era substituída pela paciência. Aguardou o momento correto, escolhendo a presa certa para receber o disparo do rifle. A munição pesada .50 seguiu o rumo até ser depositada nas costas do soldado. Os outros precisaram fugir, incapazes de ajudar o colega na presença de um atirador. Uma das armas mais distintivas desses snipers era o AM-50 Sayad, um rifle de precisão de fabricação iraniana. Sayad significava caçador em árabe. Esta poderosa arma disparava um projétil calibre .50, capaz de penetrar até 1 polegada de aço. Os rifles de atiradores apreendidos em Gaza revelaram miras telescópicas de uma empresa americana com distribuidores oficiais no Irã. A empresa, no entanto, alegou que as miras eram falsificações chinesas. Os israelenses continuaram seu combate contra essas forças, recebendo os disparos dos RPGs e dos snipers e contra-atacando. Mesmo com esses recursos, algumas vezes os soldados do Hamas eram tomados pelo fanatismo ou pelo desespero, atacando os soldados da IDF a partir das sombras, mas tendo um destino cruel ao terem as munições alojadas pelo corpo quando se revelaram na luz. A necessidade de combatentes do Hamas em esperarem em tocaias para encontrarem seus alvos era mortal quando se descuidaram. Alguns desses homens, filmados pelos drones, não tinham ideia de que lá de cima sua morte estava sendo preparada. O alvo foi analisado, as armas verificadas. O disparo então foi feito. Quando grandes grupos se reuniram, o drone registrou a morte de uma dezena de combatentes em 1 disparo. Tantas filmagens nas redes sociais às vezes deixaram o soldado do Hamas confiante demais, fora a necessidade de se expor ao fazer a mira. Nesses casos, o que parecia um mercado imóvel agiu antes de ser atacado. A metralhadora Browning derrubou a ameaça com 3 disparos de 12.7 mm. Uma única explosão dava fim a qualquer ínfima chance do homem se levantar. Esses avanços confiantes, fanáticos ou desesperados do Hamas tinham seus momentos de acerto. Aquela era uma disputa com o ódio bombeando sangue, em que os pés descalços tocaram uma terra que sugava a vida de gente dos dois lados por décadas. Isso gerou forças para esses homens se movimentarem quando viram a tenda israelense. Os disparos dos primeiros colocaram os inimigos em posição de defesa, outros seguiram por posições menos esperadas.
Hamas, disparando AK ao diminuírem a distância entre eles e o alvo. Encontraram lá dentro um corpo que foi arrastado para fora e liberado de suas armas. Se o Hamas tinha técnicas de combate como essa, os israelenses também. O soldado da IDF se posicionou na porta, atirando para atravessar de um lado para o outro. Quase todo o corpo estava coberto, deixando apenas o rifle pronto para os disparos dentro do ambiente. Um cadáver evidente no chão mostrou que as munições fizeram uma vítima. Outro soldado do Hamas tentou vingar o companheiro, mas o israelense retraiu o corpo e a arma. Uma granada o perseguiu, explodindo diante de si com a violência que acinzentou o ar, mas não abalou o homem. Os disparos continuaram lá de dentro. O israelense se esgueirou pelo corredor destruído e atirou. O silêncio lá no interior foi um chamado para que entrasse, com a arma seguindo na frente, pronta para cobrir os espaços com tiros. Quando a sombra do Hamas apareceu, a munição voou contra seu flanco, afundando na carne macia até ele se tornar outro cadáver no chão. Esse tipo de combate intenso era perigoso. Um homem era capaz de manter quase um esquadrão inteiro afastado quando bem posicionado. Um movimento errado e as munições voaram, batendo no concreto e deixando o soldado viver mais um dia. Os homens atiraram para manter o Hamas acuado no quarto, deixando os outros se recuperarem do ataque. Súbito. O israelense tentou se posicionar para um novo disparo. Qualquer oração que ele ou os parentes fizeram deve ter funcionado no momento, fazendo as munições afundarem mais vezes na parede. A granada voou para tentar eliminar o perigo no recinto. Os homens tomaram proteção no meio da sala enfumaçada, pulando ou correndo sobre destroços. As explosões foram aumentando, contribuindo para a fumaça que diminuía a visibilidade. Talvez fosse hora de mudar de estratégia. Tinha sido um combate difícil até ali, com os corpos dos adversários caídos no meio das escadas, mostrando a subida sangrenta do esquadrão até aquele estágio do enfrentamento. Uma das opções dos israelenses era levar um combatente hábil no uso do matador. Um homem bem posicionado poderia mirar com paciência em um prédio em que o inimigo era travado pela infantaria. Com um alcance de 500 metros, algumas variantes podiam penetrar até 100 centímetros de uma parede e causar um horror para as pessoas lá dentro. O mês de janeiro marcou um dos dias mais mortais para os soldados israelenses em Gaza durante o plano de Israel para uma zona de segurança na fronteira, com o objetivo de proteger suas comunidades. Em um esforço para estabelecer essa zona, reservistas israelenses estavam colocando explosivos para demolir prédios quando combatentes do Hamas atacaram, causando uma explosão que matou 21 soldados. Isso marcou a maior perda de vidas israelenses em mais de 100 dias de conflito. Incluindo outras batalhas, o número total de soldados da IDF mortos desde o início da operação terrestre chegou a 221. Ao fim do mês, houve ainda mais um evento importante. Em uma operação clandestina no hospital Ibn Sina, em Jenin, na Cisjordânia, forças israelenses disfarçadas de médicos e mulheres realizaram uma audaciosa execução de 3 militares palestinos. Na calada da madrugada, uma unidade de contra-terrorismo da Polícia de Fronteira e agentes da Shin Bet invadiram o hospital. Imagens das câmeras de segurança mostraram a movimentação frenética após o ataque. Os agentes israelenses se dirigiram ao 3º andar e, com pistolas equipadas com silenciadores, dispararam na cabeça dos 3 homens, encerrando a missão com menos de 10 minutos. A operação minuciosamente planejada culminou na morte de Mohammed Jalamana, porta-voz da ala militar do Hamas, e dos irmãos Bazel e Mohammed Ghazawi, do Jihad Islâmico. Todos eram membros ativos do Batalhão Jenin, um grupo recém-formado que está
estava desafiando as forças israelenses em combates ferozes no West Bank. Ao lado do Hamas, não era possível saber o número de mortos. Eles não revelaram dados oficiais. Segundo o porta-voz das IDF, aproximadamente 8.000 combatentes do Hamas foram mortos desde o início do conflito em Gaza até o fim de janeiro de 2024. Ele apresentou esses números baseando-se em informações de inteligência nos interrogatórios de prisioneiros e nas fotos de satélites coletadas. O conflito começou com cerca de 1.000 israelenses mortos em um ataque terrorista brutal que resultou na morte de homens, mulheres, velhos e crianças, além do sequestro de 240 pessoas, incluindo bebês. Agora se desenrolava uma tragédia ainda maior. O Hamas se recusava a libertar os reféns. Israel se recusava a retroceder, continuando a onda de fogo que tomava Gaza, alastrando a morte por onde passasse. Dizia-se que o número de civis mortos passava de 20.000 em janeiro de 2024, sempre com a contestação de que o Hamas manipulava os números. O choro de crianças se alastrou em Gaza, muitas das quais teriam uma vida com a inocência arrancada de suas almas ou membros decepados de seus corpos. Mães ainda teriam muito que chorar por seus filhos nos meses seguintes. A fome se alastrou entre os palestinos. Registros de crianças em estado tão triste partiam os corações de qualquer um ainda com alma. A música de Gaza era composta por notas graves do estrondo de bombas e notas agudas dos choros. Em Israel, famílias continuariam a esperar por seus filhos presos, inclusive bebês, com crianças que passaram mais tempo de suas vidas nas mãos do Hamas do que nos braços de suas famílias. O Hamas chegou ao ponto de liberar um vídeo do pai de uma criança afirmando que os bombardeios de Israel haviam matado sua esposa e seus 2 filhos. O desespero do homem foi gerado depois de uma tática de guerra psicológica. Durante a frágil trégua de vários dias, uma refém libertada fez uma denúncia alarmante. Ela relatou que membros do Hamas se aproximaram dela e de outra refém, ordenando que dissessem a Yarden Bibas que sua família havia sido morta por bombardeios da IDF. Ao recusar-se, os militantes obrigaram a outra refém a traduzir enquanto transmitiam a notícia a Yarden. Já frágil, o espírito do homem se quebrou por inteiro. O momento de sua reação foi filmado para que culpasse Netanyahu no que seria uma manipulação cruel e calculada de seu sofrimento. Acusações, verdades, mentiras, relatos eram trocados nas redes sociais, cada um acreditando em um lado. No meio disso, a morte continuava operando em Gaza, reféns de todas as idades ainda sofriam separados de seus parentes. Era a guerra, uma das mais bem aperfeiçoadas e engenhosas invenções do homem para quebrar corpos e almas indiscriminadamente.